e recebemos agora, ao vivo aqui no Mercado Financeiro, Gilvan Bueno, que é gerente educacional da Orama Investimentos. Gilvan, muito bem-vindo ao Mercado Financeiro e queria te perguntar, esse número veio um pouco acima, o IPCA, mas não chegou a perturbar os investidores, né? Como que fica a leitura desse IPCA 15 e mais do que isso? Qual a expectativa de taxa Selic no decorrer do ano com esse IPCA? É um prazer revê-lo, nós falamos em outras oportunidades, cumprimentar a nossa audiência, cumprimentar os visionários da Orama. Um ponto importante para nós analisarmos aqui é que quando o Plano Real ele foi constituído, ele tinha 3 grandes pilares, né, que era metas de inflação, que esse era o pilar, superávit primário, ou seja, arrecadar mais e gastar menos, e câmbio flutuante, que no passar dos anos nós praticamos um câmbio sujo, onde tem a ingerência ali através de swaps em alguns momentos para conter qualquer alta do dólar. Nesse sentido, isso tem que ser extremamente cuidadoso quando nós analisamos que nós estamos muito distantes, Sami, como você destacou anteriormente de maneira brilhante, como sempre, nós estamos muito distante da meta. Quando nós buscamos a meta, ela era 3,5%. Então, o Roberto Campos Neto ele já deu alguns comunicados mostrando que ele tem uma preocupação de fazer. O comentário que ele fez na ata de Copom de dezembro, e em dezembro o IPCA 15 ele foi 0,78, mesmo que o atual tenha sido 0,58, ele tem um compromisso de trazer isso para dentro da meta. Por quê? Porque você está tendo ali uma grande preocupação. O Brasil, por ter uma péssima distribuição de renda, o salário mínimo, Sami, você fez um estudo maravilhoso que eu acompanhei recentemente, 68% da cesta básica brasileira é para pagar os alimentos. Então, como o Brasil, que tem uma classe muito forte de pessoas com poucos recursos econômicos, nós presenciamos 68 milhões de pessoas que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial e se salvaram, poderia ser muito pior, né, Sami? Então, isso trouxe uma grande calma para o mercado. Então, a preocupação é a seguinte, o IPCA ele vai para o centro da meta, ele tem que ir para o centro da meta. O Boletim Focus, que é publicado toda segunda-feira, já mostra isso. E agora, em fevereiro, nós teremos possivelmente uma nova alta, infelizmente. Gilvan, nesse contexto, boa tarde, primeiramente, vale a pena o Banco Central exagerar na alta de juros, correr o risco de jogar a economia brasileira numa recessão só para não ter que nos dizer que foi o segundo ano consecutivo que estourou o teto da meta? Ou, na sua opinião, essa é a prioridade do Banco Central? Se tiver que subir juros para 13%, 14%, 15%, que o faça, porque a prioridade é não romper o teto esse ano. Olha, muito legal a sua pergunta. Eu gosto sempre de usar algum dado estatístico para responder. Vou pegar uma economia que nós gostamos, que é a economia americana, que nos anos 80, o presidente do Banco Central americano, Paul Volcker, ele fez um trabalho incrível de subir os juros para conter a inflação. Os Estados Unidos teve a maior inflação de muitos anos, tanto que agora a inflação está em 7% e já começam a lembrar das ideias de Paul Volcker nos anos 80. Aqui no Brasil, a gente teve uma alta também muito forte para conter, e foi uma alta desproporcional, nós não tínhamos tanta história sobre isso, que foi a alta para conter a crise dos países asiáticos dos anos 90. E o Roberto Campos Neto, na gestão dele, ele faz um trabalho muito interessante sobre isso, porque ele levou a Selic a 2%, aqui tem alguns comentários, mas era importante devido à economia da pandemia, se tiver oportunidade eu quero discorrer sobre isso. E ele está fazendo um trabalho que nós conhecemos. A literatura, até trouxe aqui um livro clássico, que é uns professores de Harvard que escreveram, a economia sabe que o que a gente faz para conter juros é aumentar. Mas o Roberto Campos Neto ele tem que lembrar, ele tem um desafio, que o Sami gosta de escrever sobre isso, que é a dívida, o valor da dívida fiscal. Como eu falei anteriormente, o Brasil tem um pilar, que é superávit primário. Nos últimos 10 anos, nós não realizamos isso. Então, qual é o desafio aqui? Cada 1% na alta da taxa Selic custa 34 bilhões na dívida pública. Então, se ele fizer um aumento muito forte, ele tem 2 variáveis que podem penalizá-lo. A primeira, que é o aumento da dívida pública, que nós já estamos numa capacidade muito acima, e segundo, paralisar a economia. Terceiro ponto, que é mercado de capitais nulamente aqui sendo analisado, que é o seguinte, as empresas que fizeram captação, ano passado o mercado financeiro fez uma captação estratosférica, 600 bilhões através do mercado de capitais, muitas empresas aumentaram o seu endividamento, porque eles tinham alguns produtos que eram atrelados à taxa Selic, que estão subindo o seu endividamento. Então, ele vai ser muito cuidadoso porque ele tem 3 grandes variáveis. Primeiro, que são as famílias, segundo, que é o próprio governo, e terceiro, que são as empresas, que se tiver uma alta muito forte, a gente pode ter um aumento em recuperação judicial no país.
Falando nisso, a próxima reunião do Copom, agora no início de fevereiro, a expectativa, pelo menos minha e de grande parte do mercado, é uma alta de 1,5 ponto percentual, o que vale dizer que a taxa iria para 10,75. Você está trabalhando com que taxa? Seria uma alta bem grande, né? Até acima do histórico, principalmente recente brasileiro. E caso isso aconteça, qual o impacto para a Bolsa de Valores no seu entendimento? Muito boa pergunta, Sam, como sempre. Primeiro, eu queria dizer que eu tenho aqui 3 mentes brilhantes que me ajudam muito aqui, contribuem bastante, que é o Alexandre Espírito Santo, a Sandra Blanco e a Lorena, que são economistas muito renomados no mercado, com uma grande história. A gente está muito próximo disso também, Sam, e o que a gente tem entendido sobre, acho que a alta vai ser entre 1,5, todo o mercado tem essa expectativa, ainda mais agora, porque nessa IPCA, Sam, como o seu gráfico mostrou anteriormente, dos 9 setores, né, dos 9 observações que tem dentro do IPCA 15, 8 tiveram alta, só um não teve alta. Então, esse IPCA 15 ele já mostrou o seguinte: 8 setores que ele observa estão com aumento, e só um retrocedeu. Dessa forma, você vai ter que fazer aumento de juros. E até o Boletim Focus já tem uma sinalização nesse sentido de entre 1 e 1,5. A variável que você trouxe, Samir, é muito importante para a Bolsa de Valores, como eu falei anteriormente, de dívida, mas o desafio novo é o seguinte: mesmo com a taxa de juros subindo, 50% do mercado brasileiro é basicamente investidores internacionais. E o trade-off, ou seja, olhar o dólar no preço que está para o investidor gringo, é extremamente relevante para ele, porque ele entra com o dólar a 5,50, 5,60, dependendo do que aconteça, como o Sam destacou anteriormente, que possa ter uma redução na taxa de juros, mas ele entra com um valor muito, muito forte, né, Sam? Ele tem uma vantagem competitiva na hora da comparação. E os investidores internacionais, eles estão olhando para o mercado brasileiro e estão vendo muitas pechinchas, muitas barganhas. Aqui na hora a gente faz uma seleção através do nosso time de análise liderado pelo Phil Soares, de olhar as empresas que nós temos de barganhas aqui. Por quê? Porque o dólar está atrativo, ele está tendo lá um aumento da taxa de juros, que ele vai ter que fazer uma mudança, né, para entender onde ele tem oportunidades. Então ele olha o seguinte: olha, eu vou fazer essa conversão, vou fazer esse ponto de comparação e vou achar oportunidades. Então, para a Bolsa, faz sentido o que eu estou falando? Gente, a gente está numa Bolsa muito próxima dos 110 mil pontos, onde nós batemos 2 pontos de alta e, curiosamente, nós fizemos uma relação diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão, na última semana, foi uma semana muito ruim para os 3 principais índices americanos, enquanto o Brasil, nesse ano, chamou a atenção e respondeu muito bem. Será que está tendo aí um follow the money? A gente sabe que não, né? Ou seja, seguir o dinheiro para vir para cá, um flight to quality para olhar oportunidades no Brasil. O problema é que o Brasil tem um modelo de empresa listada em bolsa, sabe, que são líderes de mercado, com vantagem competitiva, com poucos concorrentes. Isso traz uma vantagem comparativa muito boa para o gringo. Por exemplo, imagine, Sam, que a gente está nos Estados Unidos, a gente tem Google, Facebook, Apple, Netflix, que são ali margem apertada. No Brasil, os senhores têm assim, cara, o setor de commodities, de mineração, a gente tem Vale. No setor de petróleo, a gente tem Petrobras. E não tem muitos pontos de comparação. Então, para a Bolsa, o gringo ele vai ver oportunidade. Muito bem, Gilvan Bueno, ele que é gerente educacional da Orama Investimentos. Gilvan, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mercado Financeiro. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gilvan. Obrigado a vocês, parabéns e parabéns pelo programa.